Shalom, meus Haverim. Shalom Aleichem. A paz seja com todos. Sou Azarias Ben Eliyahu, este é o meu canal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, do livro de Guiliano. Eu sei que eu passei um pouco de tempo sem gravar, né, mas é por conta da correria do dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter aquele tempo, mas eu sei que eu sempre estarei disponível para estar realizando essa oportunidade, tendo essa oportunidade de passar o conhecimento para os Haverim. Então, hoje, nós vamos estudar Guiliana, capítulo 12, de acordo com o que os Haverim estão vendo aí. Então, gostaria que os Haverim possam abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, ou Guiliana no hebraico, Revelação no português, Apocalipse é no grego. Revelação no português, capítulo 12. Nós vamos estudar o capítulo 12. Então, Azarias, eu gostaria de rever os seus estudos do livro de Guiliana, do capítulo 1 até o 11. Então, você pode estar acessando aqui o meu canal, tem uma pasta somente dos vídeos de estudo do livro de Guiliana, e você pode estar acessando e estudando. Qualquer dúvida, pode enviar abaixo nos comentários, tá bom, meus Caverim? Então, se tiverem um desejo de realizar uma tzedakah, deixaria aqui embaixo o número do meu Pix, para que os Haverim possam fazer aí uma tzedakah. Essa tzedakah, eu viso essa tzedakah para a publicação de livros, de panfletos e também de estudos para todos que anseiam o conhecimento da palavra do Eterno, não em benefício próprio, mas sim para estarmos aí, né, divulgando, né, a Torá do Eterno, a vontade do Eterno, as suas leis, seus mitzvot, a todos que queiram se aproximar de Israel e do seu povo, do povo de Israel, né, de Israel e do Eterno, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Então, hoje, meus Haverim, nós vamos estar estudando Guiliana, capítulo 12. Então, abram as vossas Bíblias aí, em Apocalipse, capítulo 12, e vamos estudar a palavra do Eterno. Então, eu vou fazer a leitura até o capítulo 6, porque dos versículos 1 a 6 nós temos uma sequência cronológica, e do versículo 7 em diante nós temos um outro entendimento cronológico dessa passagem, né? Então, hoje eu estarei passando aqui uma visão judaico-nazareno, tá certo? Para os Haverim. Nosso entendimento, né? Como os Yehudim, Netzarim, judeus nazarenos, sobre essa passagem, tá bom, meus Haverim? Então, vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse também um filho. E deu à luz um filho, o homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o eterno e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado pelo Eterno, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, vamos lá, né? Então, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, uma mulher. Então, quando diz e viu-se um grande sinal no céu, né, mostra que é referente a algo que já profetizado, algo já mostrado dentro das escrituras, né, meus Haverim? É uma profecia, né? Quando fala grande sinal no céu, esse termo profético, grande sinal no céu, refere-se a profecias, tá bom? Uma mulher. Então, nós precisamos entender quem é essa mulher,
né? Então, a mulher profetizada dentro do Taná Sagrado, porque a nossa base aqui, né, do dito Novo Testamento, que não é Novo Testamento, o nome correto é Ketuvim Netzarim, né, escritos históricos dos nazarenos, é o Taná. A nossa base de Emuná é o Taná. Não que nós não cremos nos Ketuvim Netzarim, no Novo Testamento. Nós até cremos, mas essa crença ela deve estar baseada dentro do Taná. Então nós fazemos essa esse embasamento tendo o Taná como nosso alicerce de emuná, como já falei até em outros vídeos aqui anteriores. Tá bom, meus cabelinhos? Então, a nossa visão teológica, ela não baseia-se em conhecimentos filosóficos e de opiniões, mas sim o que está no Taná, tá bom? Então, se nós entendemos que os Ketuvim Etzarim, eles foram escritos por judeus, por Yehudim, por israelitas, então nós temos que entender que esse conhecimento que é nos transmitido é o conhecimento advindo do Taná, tá bom? Então, quando fala-se de mulher, mulher refere-se a Israel, tá bom, meus Haverim? Então, mulher nas Sagradas Escrituras, né, ou seja, no Sagrado Taná, refere-se a Israel, né? Vamos ver aqui na busca sobre uma passagem que fala sobre isso. Israel é meu marido. Mais ou menos isso. Não é Israel. Eu confundi aqui, é o Eterno. Vou botar o Senhor. O Senhor. Tá aqui. Oséias, Oxéia, né? Capítulo 2, versículo 16. Versículo 2, capítulo 16, que vai dizer: E naquele dia, diz o Eterno, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Então aqui a gente vê claramente que Israel tem o Eterno como marido. Então Israel é a esposa do Eterno, meus Haverim, de acordo com Oséias, capítulo 2, versículo 16. Tá bom? Então, existem diversas outras passagens, existem Isaías, né? Depois eu posso até colocar aqui embaixo, abaixo aqui do link do vídeo, para que os Haverim possam consultar depois algumas referências sobre isso, tá bom? E possam ver aí, porque se a gente for procurar aqui ver cada versículo, versículo vai demorar muito o vídeo. Então, como os Haverim viram aí, né? A mulher que se trata em Apocalipse é Israel. Apocalipse, capítulo 12. Voltando aqui para o livro de Apocalipse, ou Guiliana, capítulo 12. Tá bom? Então, a mulher aqui vestida do sol é Israel. E por que vestida do sol, Azarias? Porque o sol é símbolo da justiça, né? Como está lá no livro de Malaquias, né? Brilhará o sol da justiça. Vamos só ver aqui, porque é sempre bom a gente basear o que a gente está lendo no Taná, tá bom? Então a gente já viu que a mulher é Israel, segundo Oséias capítulo 2, versículo 16, e o sol da justiça, que refere-se a, porque se refere também a Israel. Ó, para vós, Israel, israelitas, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tá aqui, o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis com bezerros da estrebaria. Então, o sol, em profecia, é símbolo de que, Azarias? De justiça. Então, a justiça do Eterno. Ela estaria vestida da justiça, do juízo do Eterno, né? Que no caso é Israel. Israel traz o juízo do Eterno, tá bom? É tanto que é juízo que aqui está dizendo, e pisareis, no versículo 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que eu estou preparando, diz o Eterno dos exércitos, né? Que é o Eterno Shavuot, né? O Eterno dos exércitos.
Shavaot, né? Que significa os exércitos. Então, aqui está bem claro, mostrando que o sol representa a justiça do Eterno sobre a humanidade. Continuando, vamos voltar lá para Apocalipse 12, de novo. Apocalipse 12. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Então, quando fala de lua, está falando da Torá. Tá bom, meus Haverim? A Torá, o que é a Torá, Azarias? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá bom? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Então, essa é a Torá. Então, quando fala que a lua está debaixo dos seus pés, como é que você sabe que é a Torá, que a lua é símbolo da Torá? Porque tem um salmo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Então, a lua debaixo do quê? Dos pés. Então, lua é símbolo de Torá. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, ou seja, os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, né? Como nós vemos lá no sonho de Yosef, né? As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Então, está claro, quem é essa mulher? A mulher é Israel, né? Tendo o Eterno com ela, a justiça do Eterno está com ela, né? A Torá também está com ela, porque é ela que tem a missão de proclamar a Torá do Eterno, e com ela está as 12 tribos de Israel, ou seja, as 12 tribos estão junto com a mulher. Então é Israel. Então vemos claramente que a mulher é Israel. Versículo 2: E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Quando a gente fala sobre estava grávida, com dores de parto, a gente lembra lá quando o Machia fala sobre os últimos dias, que seriam como uma grávida prestes a dar à luz, com dores de parto, né? Os sinais viriam aos poucos, né? Então, a mulher, quando ela está grávida, né? Ela sente, quando ela está próximo de dar à luz, ela começa a sentir as contrações e tem toda aquela questão lá das dores, e aos poucos, até que ela dá à luz. Então, é a mesma coisa que está sendo dito aqui, né? Pela revelação do Eterno a Yohanan. Ela está grávida com dores de parto, né? O que que isso quer dizer, Azarias? Isso aqui mostra todo o período que Israel sofreu na mão dos impérios, né? Do Egito, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, até chegar em Roma, né? Então, eles foram levados em cativos, né? Para a Babilônia, para o Egito também, enfim. Eles foram levados ao cativeiro, muitas vezes, o templo foi destruído. Então, essas dores de parto que refere-se esse período, né? E gritava com ânsias de dar à luz, ou seja, de vir a sua redenção, de vir o Mashiach, o seu libertador, o seu salvador. E aí no versículo 3 diz: E viu-se outro sinal no céu, ou seja, profecia bíblica, tá bom? Esse sinal no céu, porque está lá em Daniel, falando sobre os impérios, né? E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, muitas vezes, né, alguns irmãos cristãos, quando leem essa passagem, entendem que aqui está se referindo a Satanás, né, a Rassatã, mas não tem nada a ver, aqui não é Rassatã, não é, meus Haverim. Aqui está falando de um poder político e religioso, né? Esse poder político que está se referindo aqui claramente é Roma, tá bom? Dragão vermelho por quê? Porque a vermelho, escarlate, né? Vermelho escarlate é a cor do Império Romano, tá bom? Então, esse grande dragão vermelho que fala aqui é o Império Romano. As 7 cabeças. Quem eram as 7 cabeças? É a formação do Império Romano, ou seja, os estados, as nações que compunham o Império Romano, né? E 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Porque aqui está falando 7 cabeças, porque, como eu acabei de falar, são as nações que compõem o Império Romano. 10 chifres, porque sobre
esses 10 chifres era o que compunha, né, as 10 primeiras nações de origem do Império Romano. E vou mostrar para os Haverim. Então vamos lá. Ó. Vou mostrar aqui para os Haverim no site da BISA, né, que é um site de estudo de história, né, um site de história, ó, fala um pouco sobre história. Esse site ele não é religioso, é um site de história. Então aqui nós vemos nesse quadro o nascimento da Europa, a formação dos reinos europeus, total 10. Por isso 10 chifres. Anglos, que é a Inglaterra, francos, que é a França, visigodos, norte da Espanha, suevos, Portugal, 5 vândalos, sul da Espanha. Alguns falam que os vândalos também pode ser o África do Norte, né? Germanos, Alemanha, burgundos, Suíça, ostrogodos, Áustria, lombardos, norte da Itália, e os érulos, sul da Itália. Então, os 10 chifres do dragão. Aqui. São os 10 chifres do dragão. E por que que fala lá Azarias, voltando aqui a Apocalipse, né? Certo. Os 10 chifres e o dragão do vermelho foram bem explanados. Porém, quem são as 7 cabeças? E sobre as suas cabeças, 7 diademas. As 7 cabeças são, na verdade, os reinos do Império Romano. Por quê? Porque de início eram 10, como a gente acabou de ver aqui. Porém, desses 10, 3 foram abatidos e ficou só 7. E para cada reino ficou um rei, tá certo? Depois da queda do Império Romano, né? Cada um desses reinos ficou com um rei, por isso que são o quê? 7 diademas, porque após a queda total do Império Romano, eles se tornaram reinos independentes, no caso 7, e para cada um desses reinos ficou um rei, tá bom? Eu acredito que vocês entenderam aí. Então, aqui tem um site que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, na Wikipedia, né? O Wikipédia. Ele vai dizer o seguinte, ó. Vou aumentar aqui a tela. Ele vai dizer o seguinte, mais acima. Ah, eu não sei por que eu fui aumentar, né? Acabei perdendo. Então, aqui afirma, né, que os 3 reinos que foram abatidos e fala o motivo pelo fato que eles foram abatidos, né? Por que que eles foram abatidos por Roma? Porque eles eram reinos arianos, ou seja, professavam o arianismo, tá bom? Tá aqui, achei. Aqui, ó. O reino visigótico na Península Ibérica esteve durante algum tempo sob o domínio dos ostrogodos da Itália, mas logo recuperou a sua velha autonomia. Até conquistar o domínio sobre a Península Ibérica, os visigodos enfrentavam os suevos, alanos e vândalos, né? Suevos, alanos e vândalos, grupos de guerreiros germanos que haviam ocupado a região desde a sua chegada, né? Então, esses 3 grupos, os suevos, os alanos e os vândalos, eles foram abatidos, né, meus Raverim? Então, aqui falam, a unidade do reino teria sido completa já durante o reino de Leovigildo, mas ficou comprometida por dentre outros problemas, uma questão da religiosa. Os visigodos professavam o arianismo e os hispano-romanos eram católicos, né? Aí, continuando, ó. Então, tá aqui, achei. Então aqui diz, ó, os visigodos, os ostrogodos e os vândalos foram cristianizados enquanto ainda viviam fora dos limites do Império Romano. No entanto, adotaram o arianismo,
uma visão cristológica da igreja primitiva, considerada herética pela Igreja Católica desde o primeiro concílio de Nicéia em 325. Então, pelo fato desses três reinos eles não serem trinitários e sim unitários, né, que eles criam na unicidade do Eterno, como os nazarenos, né, criam lá no início, né, os Netzarim, judeus Netzarim, da mesma forma como o judeu tem a visão, um judeu, um Ehud tradicional tem a visão sobre o eterno, eles também tinham, né, e entendiam perfeitamente essa relação entre o eterno e o Machia, né, não endeusando o Machia, né, mas como eles não eram trinitários, eles foram, como falou aqui, eles foram aniquilados por Roma. Então, por isso que ficou somente sete reinos, e dos sete, cada um com um rei. Por isso, sete diademas. Eu creio que agora ficou bem explicado. Então, continuando. É, Aqui nós temos a figura de um soldado romano, só para mostrar aqui os Haverim, como é que ele se vestia, né? Então, por isso que é um dragão vermelho. Bom, dragão, símbolo da rapidez e da agilidade, né? Salta fogo, né? Por conta do armamento que era usado. E a cor vermelha, como os Raverim estão vendo aí, tá bom? Então, era a cor vermelha, era a cor do Império Romano. Por isso que fala o grande dragão vermelho. Hoje é símbolo da China, né? Mas aqui não tem nada a ver com a China, tá bom? Nessa profecia. É uma referência ao Império Romano. E aí, no versículo 4 ele diz: "E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu." Opa! Aí tá falando de pré-existência no céu? Não, meus Raverin, tem nada a ver, certo? Quando fala estrelas do céu, se refere aos israelitas, ao povo de Israel, tá bom? Onde é que o Rav Azarias sabe sobre isso, né? Nós vamos abrir a Bíblia agora em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Livro de Daniel. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, do céu. E os que a muitos ensinam a justiça, vê lá o sol, né? A mulher vestida do sol, né? Tem tudo a ver. Como as estrelas sempre eternamente. Então, os sábios, né, as pessoas prudentes, as pessoas, né, que ensinam a Torá, que ensinam a justiça do Eterno, que vivem a justiça do Eterno, elas são como as estrelas, tá bom, meus Ravenim? Então, quando o livro de Guilherme ele fala de estrelas do céu, está se referindo aos justos, tá bom? Não tem nada a ver com anjo ali, tá bom? Não, não tira essa visão, essa lente romana dos olhos. Ali não está se referindo a anjos. Segundo Daniel, capítulo 12, versículo 3, refere-se aos sábios, aos justos, aos que promovem a justiça e ensinam a justiça, tá bom? Então vamos voltar lá. De novo, Apocalipse 12. Então, cada parte dos Ketuvim-Netzarim, eles precisam serem confirmadas dentro do Taná. Aqui vocês estão vendo que eu não estou colocando nada da minha opinião, nada do achismo. Estou pegando a passagem que está escrito no Ketuvim-Netzarim, a gente vai lá no Taná verificar o que que significa a simbologia, né, do livro de Guiliana, do livro de Revelação. E aí, continuando. Ah, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. O que que isso significa, Azarias? Significa conquista, né? Que Roma teve sobre os filhos de Israel, né? Roma conquistou a Judéia e ali se estabeleceu por muitos e muitos, vamos dizer, séculos, né? Então, Roma foi um dos impérios mais extensos que já existiu no mundo. E ali os judeus, né, o povo de Israel, eles foram verdadeiramente cativos.
né? É isso que tá afirmando aqui, que ela levou após si parte das estrelas, né? Ó, fala a terça parte. Então quer dizer que não foram todos, muitos ainda se conservaram fiéis, né, ao Eterno. Aí continua, e lançou-as sobre a terra. Que terra? A terra da época, ou seja, a instituição, Império Romano, tá bom? Refere-se aí à terra da época, ou seja, o território, a conquista, o Império Romano, tá bom? Lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, quando fala que o Império Romano parou diante de Israel, é porque o Machia nasceria nessa época, na época do Império Romano. O Machia viria à luz nesse período, tá bom? Os Haverim. Então, no versículo 5 diz: E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o eterno e para o seu trono. Então, aqui nós temos três momentos, tá bom? Nós temos aqui nesse pequeno versículo, a gente tem muita coisa para explorar. No versículo 5 afirma que ele que deu à luz a um filho homem que há de reger a um filho homem. Quando foi que deu à luz? No período em que o dragão estava, ó, no período em que o dragão parou diante da mulher, ou seja, no período do Império Romano. Então, o filho do homem nasceu durante esse período, tá bom, meus Raverim? E tentou tragar-lhe o filho. Eles não mataram mesmo? Machia, colocaram Machia no madeiro, colocam hoje a culpa no nosso povo, no povo israelita, no povo judeu. Mas, na verdade, quem matou Machia foi Roma. Quem matou Machia foi Roma. Aqui está claro, ó, dando ela a luz que ele tragasse o filho. Né? Então, eles com medo de verdadeiramente o Machia ele se rebelar ali naquele momento e querer assumir o reino de Israel, eles resolveram pregar ele no madeiro, né, numa estaca de tortura. No versículo 5 diz: E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações. Então, o Machia há de reger, aqui está há. Então, futuro, todas as nações. Então, isso vai acontecer. E o que é a vara de ferro, Azarias? A vara de ferro é a Torá, meus averinhos. A vara de ferro em profecia é a Torá, como está lá em Salmo 2. Tá bom? No Salmo 2. Só não vou voltar para o Salmo 2, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas como está lá em Salmo 2, a vara de ferro é a Torá. E o seu filho foi, aqui já é um outro momento, né? Tragou o filho, pendurando ele no madeiro, porém o filho foi arrebatado para o eterno. Aqui, a ressurreição e a ascensão do Machia, né? Tornando-se aí sumo sacerdote no tabernáculo celestial, onde está diante do eterno, dia e noite, né? E para o seu trono. O trono que se refere aqui é o reino messiânico, porque o trono datado para o eterno e para o seu trono. Ah, sim, entendi agora. O trono não é o reino messiânico, é o trono que está falando é o céu, tá bom? O trono do eterno é o céu. Então ele foi arrebatado e está hoje no céu. Tá bom, meus Ravel? Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, a mulher Israel. Então, após a morte do Machia, né, 70 anos depois, né, no ano 70 da Era Comum, Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, e o povo de Israel, eles foram o quê? Dispersos, né? Para todas as nações. Então, essa profecia aqui fala disso, o ano 70. E o povo de Israel fugiu para o deserto. Que é o deserto? Lugares ermos, as montanhas, né? Na Suíça, ali na Europa, né? No norte da Itália, né? Onde muitos se esconderam, né? Em cavernas, em rochedos, né? No deserto, ali no norte da África.
né? Então, muitos se esconderam, então foram para o deserto. Quem são esses Azarias? São os judeus, independente se eles eram crentes ou não no Mashiach e Yeshua. Está se referindo o povo de Israel, tá? Da última diáspora que teve, né? No ano 70 da Era Comum, depois que Tito destruiu Jerusalém, o templo e tudo. Aí diz, onde já tinha um lugar preparado pelo Eterno. Então, o Eterno, ó, como o Eterno ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então ele já preparou, né, o caminho para preservar o seu povo. Aí diz, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Que 1.260 dias? Esse tempo aí, Azarias, que tempo é esse? Ao que nós vemos em Daniel 7:25. Vamos ver em Daniel 7:25. Então, tudo que não falei, tudo que a gente vê aqui, a gente precisa buscar nas Sagradas Escrituras. Não é aqui em livros. Daniel 7:25. E os Raverim podem irem anotando tudo que eu for falando. Daniel 7:25. Diz o seguinte, olha aqui, ó, versículo 24 e 25, vamos ler os dois. E quanto aos 10 chifres, lembra lá o dragão, os dez chifres do dragão? Lembrou? Lembrou os 10 chifres do dragão? Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Por isso que tem 7 cabeças, com cada um chifre. Porque ficou 7, bateu os 3 reinos arianos, para ficar só os romanos. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a Torá. Aqui está falando de Roma, do Império Romano. E o povo de Israel será entregue na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Aqui está referindo-se claramente aos 1.260 anos. Tá bom, meus Haverim? Um tempo, 1.000 anos, 200, 2 tempos, né? Que é 200, 100, 100, e metade de um tempo, que é 60. Então, 1.260 anos. Então, aqui é o que está dizendo lá em Apocalipse 12. Não tem diferença. Não tem diferença. É a mesma coisa. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão seu domínio para os destruir e o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então, aqui é a mesma coisa que está dizendo lá em Apocalipse 12. Não tem diferença. Então, voltando para Apocalipse 12. Ah, então quer dizer, Azares, que esse dragão vermelho não é Rassatã, Satanás? Não, não é. É Roma. Segundo Daniel, capítulo 7, pode comparar, capítulos 24 e 25. Ok? A gente vai tudo pelo que está escrito no Tanar. Aí descendo, diz aqui. ah, E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado. Que período é esse, Azarias? Esse período, meus rabanis, é o período da história, tá bom? Em que Justiniano ele concede ao papado período de glória, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Até o período quando o papado ele perde todo o poder no período tá aqui.
Diz aqui. Não, não era naquele site, é nesse aqui. Pronto, site de história. Eu gosto de pegar de pessoas que não são religiosas, de pessoas que estudam a história sem focar em religião. E diz aqui, ó, Guerra Gótica, né, em 9 de dezembro do ano 536, o general bizantino Belisarius entre Roma e sem oposição. Em 535, Justiniano encarregou Belisário de atacar o reino ostrogótico da Itália. Justiniano esperava que os godos fossem fracos. Belisário saiu com 8.000 homens, desembarcou na Sicília e tomou a ilha para usá-la como base contra a Itália. Justiniano queria pressionar Theodar Had a renunciar ao seu trono e anexar o seu reino. Os preparativos para a invasão do continente italiano foram interrompidos na Páscoa de 536, quando Belisários navegou para a África para conter uma revolta. Aí ele vai falando um pouco sobre essa guerra, tá bom, meus Raverim? E aí, quando termina essa guerra, né, de acordo com alguns sites, né, durante esse período aqui, o reino ele é entregue ao papado, né, que foi justamente nesse ano aí, como está mostrando, 536. Aliás, 538. Deixa eu só tirar isso aqui, pronto. Vamos ver aqui. Ó, diz aqui, ó, no entanto, esse código não foi promulgado nem sancionado até o fim do cerco de Roma. Em 538, Belisário, general Justiniano, tinha entrado na cidade sem oposição no fim do ano de 536, mas pouco depois os ostrogodos voltaram a sitiar em Roma. Aproximadamente um ano depois, o cerco foi quebrado e Belisara assumiu o controle de Roma e de seus arredores. Só então o código que atribuía poderes ao papado pôde ser realmente executado por Belisário, além das fronteiras de Roma. A Guerra Gótica continuou até 553, quando finalmente os ostrogodos foram extirpados. Porém, essas batalhas e circos posteriores não anularam o sistema do poder papal que havia entrado em vigor em 538. Está aqui. Então, o poder papal ele entrou em vigor no ano 538 e ele vai até 1798, né, quando as tropas de Napoleão Bonaparte elas prendem, né, o Papa ali e é destituído todo o poder do Papa, tá bom? Nas tropas de Napoleão. Aqui no, na Wikipédia fala sobre isso, está aqui. O general Berthier marchou para Roma, entrou em oposição em 10 de fevereiro de 1798, aqui, ó, e proclamando a República Romana exigiu do Papa a renúncia da sua autoridade temporal. Então, aí está bem claro, meus Raverim. Então, 538, faça aí a soma. 538 a 1798 dá um total de 1.260 anos, tá bom? Por que o Rav Azaris está falando da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, por meio desse período de 538, após a concessão de todo o poder pelo imperador Justiniano, até Napoleão Bonaparte, com o general Berthier, em 10 de fevereiro de 1698, constitui o período em que o Papa ele era como se fosse uma espécie de rei no mundo inteiro. Então, tudo era subordinado à teocracia da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, Roma era, aliás, o papado era o símbolo máximo de Roma nesse período, né? Então, é, quando fala que perseguiu, né, aqui, está dizendo que perseguiu, né, aqui, ó, e a mulher fugiu para o deserto para que fosse alimentada ali durante 1.260 dias, significa que Israel foi perseguido durante esse período. E a gente lembra muito bem um período muito triste que houve no período da história, em que o papado ele era supremo nesse período, né? Que foi a Inquisição.
Então, a gente vê claramente o cumprimento dessa profecia dentro do próprio livro de Guiliana, né? Então, a Inquisição, não só a Inquisição, mas teve muitos outros passos dentro, desde a Roma civil até a Roma religiosa. E mataram muito dos nossos povos durante esse período, dependente se cria no Machi Exu ou não. Sendo Errude, era degolado, ia para a fogueira, faziam de tudo para perseguir e matar o povo da Terra, tá bom? Então, quando a gente lê aqui, a gente tem uma ideia, aliás, os cristãos, né, quando eles pegam aqui o dito Novo Testamento, que esse livro não é não é chamado Novo Testamento para os cristãos, mas para nós Yehudim e Netzarim, são os Ketuvim e Netzarim, os escritos nazarenos, dentro de uma visão israelita, não na visão romana, mas porém, quando o cristão ele pega, ele vai entender que isso aqui está falando da igreja, né? Sendo que, por eterno, nunca houve igreja, sempre houve um povo, Israel, né? Israelitas crentes no Mashiach Yeshua e israelitas não crentes, endurecidos, como fala Shaul Hachalia lá em Romanos capítulo 11, os que fazem parte da oliveira, enxertados na oliveira, porém alguns endurecidos e outros que reconhecem Mashiach, não na visão cristã, é claro, Mashiach não na visão cristã, na visão tanaica, tá bom, meus Haverim? Então, continuando, vamos lá, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Então, o que é que eu vou fazer? Como o tempo já está muito prolongado, nós vamos concluir essa primeira parte e aí depois eu gravo a parte 2 do 7 em diante. Baruch Hashem, Shalom Aleichem. Shalom, até a próxima.